também. Hoje eu queria refletir com você no Salmo, que há algum tempo. Na verdade, estava doido para pregar nesse Salmo, achei logo uma oportunidade. Amém? Algum tempo tem falado ao meu coração de como a igreja do Senhor Jesus tem se comportado nos dias de hoje em relação ao que Deus tem feito e pode fazer por nós, mas como o próprio Deus tem propósitos definidos pela bênção dele sobre as nossas vidas. Amém? Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 67. Vamos ler o Salmo 67, verso 1. Você que nos visita esta noite, muito bem-vindos. Nós estamos felizes com a sua presença. Se precisar de dinheiro, tem um homem chamado Almir. Procura uma pessoa chamada Almir que está dando pix para a galera aí. Amém? E uma coisa também que eu gostaria de falar com os irmãos, né, que vocês estão proibidos de gostar de culto à noite. Amém? A gente já está, né, arrebanhando a galera do culto da manhã, gente. Poxa, gente, quem é da manhã sabe. Se um dia houver uma necessidade real, né, para um culto no domingo à noite, para uma reunião à noite, pela falta de espaço de manhã, quem sabe, né? Mas hoje ainda tem espaço. Então não vem com ideia de culto à noite não, em nome de Jesus. Amém? 67, Salmo 67, vamos juntos à leitura do texto, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Te louvamos, Senhor, pois Tu és o Deus da bênção. O Senhor que abençoa o seu povo desde sempre. A bênção do Senhor está sobre a sua igreja, sobre aqueles que te temem, que te buscam, sobre aqueles que confiam em Ti. E não só está sobre nós, ó Deus, mas nós somos conclamados pela Sua palavra a irmos ao Senhor e buscarmos no Senhor as bênçãos que o Senhor ainda tem para nos dar, as bênçãos que necessitamos ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória. Que o Senhor nos abençoe esta noite, mas sobretudo que o Senhor nos faça compreender do porquê de sermos abençoados. Abençoa-nos, mas ensina-nos que a sua bênção tem um fim que não é nós mesmos. Que o Evangelho alcance os homens, até mesmo por meio das suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Esse, junto com o salmo que o antecede, que é o Salmo 66, são salmos de louvor e gratidão a Deus. Contudo, o Salmo 66, que antecede esse Salmo 67, obviamente, é um cântico. É um cântico. É um louvor em gratidão ao Deus da bênção. Já o Salmo 67 é uma oração, mas que tem a mesma finalidade: comunicar a gratidão que o povo daquela época, que o salmista em si, sentiam pela bênção de Deus sobre as suas vidas. E a gente, olhando para o texto, a gente consegue presumir que muito provavelmente eles estão felizes e agradecidos por causa de uma colheita bem-sucedida. Muito provavelmente, naquela época,
nutrindo a expectativa de uma colheita maravilhosa. A colheita ocorre, suprindo as expectativas do povo, e o povo agora está feliz pela bênção de Deus manifesta por meio de uma colheita bem-sucedida. Isso a gente presume a partir do versículo 6. Põe o 6 para a gente, por favor. Que diz assim: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Está vendo? Então o salmista, ele entende que o fruto que a terra deu, que a colheita bem-sucedida, provém desse Deus que abençoa o seu povo. Eles tributam a Deus a gratidão, a honra e o louvor, porque eles sabem que a bênção de Deus é a razão pela qual eles têm a colheita abundante no campo, a mesa farta, os celeiros preenchidos. Então aqui no meio da oração, ou na verdade já no final da oração, ele diz: a terra deu fruto. Isso é muito importante, irmão, sabe por quê? Porque se tem alguém que pode afirmar que Deus o abençoou, é o abençoado. Você concorda com isso? Nós somos as pessoas mais indicadas para falarmos sobre as bênçãos de Deus que tem nos alcançado. Só de maneira muito honesta você fazer uma análise do campo da sua vida como salmista. Olha para a sua vida. Quando eu olho para a minha vida e vejo tudo que Deus fez e tem feito por mim, né? Irmão, de vez em quando até uma vontade de chorar, e às vezes eu choro. Assim, eu não sou digno. Mas o campo está frutificando em abundância. Senhor, eu não tenho como agradecer por tudo isso, como retribuir por tudo isso. A única coisa que eu posso é dizer: Deus, o nosso Deus, nos abençoa, como disse o salmista. Então, o salmista, entendendo que o campo frutificou e a bênção de Deus é que garantiu essa colheita abundante, ele faz essa oração de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor. Contudo, ele também explica para nós algumas coisas relacionadas à bênção de Deus, que são muito significativas, e é o que eu gostaria de refletir com você, de pensar com você aqui essa noite. Eu gostaria de, junto com você, pensar um pouco sobre como as bênçãos de Deus em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, devem ser muito mais do que um fim em si mesmo. Se nós pensássemos, por exemplo, na gratidão que o salmista tem, a gente já percebe que a bênção de Deus não é um fim em si mesmo. A bênção de Deus na vida do salmista, a bênção de Deus na vida daquele povo, extraiu, retirou naturalmente do salmista um louvor e adoração, uma oração de louvor e adoração e gratidão. Então, ao menos pelas bênçãos de Deus, nós devemos orar ao Senhor e dizer: muito obrigado. Minha casa, minha família, minha vida tem sido abençoada pelo Senhor. Então aqui a gente já percebe que ela não é um fim em si mesmo, ela precisa produzir em nós ao menos gratidão. Mas o texto é profundamente evangélico. Profundamente evangélico. Esse texto fala para nós como as bênçãos de Deus se relacionam com a pregação do evangelho e o evangelismo em si. Enquanto ora ao Senhor em louvor e gratidão, em adoração, enquanto suplica ao Senhor, enquanto está falando com o Senhor nesta oração, ele vai mostrando para nós aqui que a bênção do Senhor, que aquilo que o Senhor tem nos dado graciosamente, bondosamente, vai para além de nós mesmos. E é isso que eu queria refletir com você. Mas queria começar por algo que é óbvio. Queria falar, nesse primeiro momento aqui, sobre o que é óbvio. O que é óbvio de acordo com o texto? Está lá no versículo 1. O salmista, ele começa a orar no versículo 1. E ele diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E aí, por que é óbvio? Porque você é crente, sabe que crente faz exatamente isso que o salmista está fazendo. A gente dobra o nosso joelho e fala: Senhor,
abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. Você tem o hábito de dobrar seu joelho e dizer ao Senhor o que o salmista está dizendo: Senhor, abençoa a minha vida. De novo, isso é extremamente óbvio. Mas buscarmos as bênçãos do Senhor através de súplica, através de oração, pedirmos a bênção de Deus, é algo que compõe a nossa relação com esse Deus. Não há nada que seja mais comum na relação de Deus para com o seu povo, do povo de Deus para com ele, do que essa relação de dependência, onde nós vamos ao Senhor e pedimos ao Senhor: Você pode me abençoar? E talvez, de novo, seja muito óbvio o que eu estou falando, mas ao mesmo tempo que é muito óbvio, que nós, quanto povo de Deus, dependentes do Senhor, temos que ir ao Senhor buscando a sua bênção, pedindo a sua bênção como o salmista pediu, também é verdade que muitos de nós esquecem que a sua bênção está em Deus. Então, em muitos casos, não são poucos, muitos casos, há quem busque os recursos que precisa, há quem busque a bênção que precisa, há quem busque aquilo que tem necessidade em outras fontes. Mas o salmista nos ensina a sermos abençoados de verdade. Como é que o povo de Deus é abençoado? Quando ele busca a bênção nesse Deus. Então, gostaria de te encorajar a pedir ao Senhor como o salmista pediu. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Não volta para casa hoje. Depois dessa programação. Pode ser de imediato, ou depois da janta, ou antes mesmo de dormir. Dobre seu joelho, imite o salmista e diga: Senhor, abençoa a minha vida. Eu sei, vou dizer isso mais uma vez, eu sei que é óbvio, mas faça uma reflexão. Pense se a sua relação de dependência para com Deus tem sido ativa do jeito que deveria ser. Porque quando nós buscamos o banco, quando nós buscamos um amigo, quando nós buscamos um chefe, quando nós buscamos os recursos terrenos, nós estamos buscando aquilo do que dependemos, mas em muitos casos o fazemos sem que nós tenhamos ido ao Senhor primeiramente. Então eu quero, junto com você, irmãos, voltar para esse lugar de dependência do Senhor e dizer: Senhor, nos abençoa. Senhor, nos abençoa, nós precisamos da sua bênção. Esse é um encorajamento da Santa Escritura. O próprio Cristo, o nosso Senhor, ensinou os seus discípulos em Mateus capítulo 7 a vivermos essa relação de dependência pedindo. Pedindo. Está escrito: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, que nós possamos voltar para esse lugar onde nós encontramos a bênção de Deus, quando nós nos dirigimos a Ele dizendo: Senhor, graciosamente, você pode me abençoar? Você pode cuidar da minha família? Você pode cuidar da minha casa? Você pode cuidar dos meus negócios? Você pode cuidar das minhas relações? O Senhor pode abençoar os meus intentos? O Senhor pode abençoar os meus planos? Senhor, abençoa a minha vida. É como o salmista inicia a sua oração. Ainda que seja uma oração de gratidão, o salmista reconhece que não por ter sido abençoado com essa grande colheita, em Deus sempre tem mais. Até porque a colheita desse ano é para esse ano. Amém? O ano que vem já é outra coisa. Então, o povo de Deus, nós, a igreja de Cristo Jesus, somos chamados pela Escritura a vivermos nessa relação de dependência, dizendo ao Senhor: te agradeço pela colheita presente, mas me abençoe graciosamente. Wesley, do que você está falando? Eu estou falando de oração dependente, eu estou falando de súplica fervorosa, onde ao invés de batermos cabeça procurando solução para cima e para baixo, nós vamos direto na fonte, nós vamos direto ao Senhor pedindo a Ele: abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. Já viu quando, a gente quer alguma coisa de alguém, a gente, vai rodeando. Vai rodeando. E aí, tá bem? Tô bem. Então,
com Deus, diz a Escritura. Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós podemos entrar confiadamente diante da presença. Irmão, você provavelmente... A gente fez uma viagem a Brasília no passado, né? A gente foi lá no Palácio do Planalto. A gente passou na frente de um monte de gabinete, né? Aí a gente encontrou uns deputados aqui do Rio, tal. A gente passou na frente lá do negócio lá. Foi estendendo a brincadeira, estendendo a mão não. Mas a gente foi passando, a gente foi no gabinete de um, no gabinete de outro. Aí passamos no gabinete dos famosos da internet, né? Tiramos foto com lá, né? Mas foi uma pressão que fizeram na gente. Mas não, tinha que ver a luta para entrar lá. Mó batalha. O meu amigo, extremamente bem relacionado, né? Ligou para um, ligou para outro, aquela coisa toda, quando viu, né? Até ele que entra direto estava na porta esperando, porque tem lugar, irmão. Tem lugar para você entrar, para conquistar uma bênção, é uma batalha. Se é que você vai entrar um dia. Agora tem um lugar. Tem um lugar que é o lugar de toda a bênção, de toda a graça, de toda a bondade, de toda a misericórdia, de todo o favor, que está com a porta aberta, irmão, e não é em horário administrativo. E há quem diga que de madrugada a filha é menor, isso é conversa fiada. Mas você pode ir a qualquer hora, 1 da manhã, 2 da manhã, dobrou o joelho, em pé, de olho fechado, de olho aberto. Quando a gente abre a boca para dizer, Senhor, me abençoa, Ele é poderoso para cuidar do seu povo de maneira graciosa. É o nosso Deus, é o Deus do salmista, é o Deus que faz os campos frutificarem para a sua glória. Então nós somos encorajados pelo salmista a buscarmos ao Senhor e dizer, Senhor, nos abençoa. E tem um detalhe nesse versículo 1, que é o detalhe que faz toda a diferença na busca pela bênção. Está aí no texto. Ele diz o seguinte, seja Deus gracioso. O salmista vai pedir, mas ele sabe que recebe pela graça de Deus. Ninguém vai ao Senhor porque é bom, porque merece, porque Deus está lhe devendo alguma coisa. Ninguém recebe de Deus porque Deus tem uma dívida para quitar, mas Ele, graciosamente, bondosamente, de maneira que nós não precisemos pagar nada, não precisa subir escadaria de joelho, não precisa fazer promessa, não precisa fazer voto, não precisa dar oferta grande, não precisa nada disso, é estar diante dele em dependência e ser abençoado por essa mão que não está encolhida para que não possa abençoar. Esse é o Deus da igreja. Então, graciosamente, Senhor, nos abençoa. E na parte B do versículo 1 ainda, ele começa a desenvolver o tema evangelístico. O tema evangelístico começa agora. Porque ele diz, Senhor, me abençoa, e a gente poderia pensar aqui, de novo, que a bênção é um fim em si mesmo. Senhor, eu quero um carro, para quê? Eu quero um carro. Quero um carro. Senhor, eu quero uma casa, um apartamento no Leblon. Voltei. Apartamento no Leblon, para quê? Porque eu quero, Senhor, um apartamento no Leblon. Ah, Senhor, eu quero, mas olha o salmista. Já entendeu que Deus é esse Deus que abençoa, que existe uma relação de dependência entre Deus e esse povo e esse Deus, que já entendeu que Deus abençoa graciosamente, mas ele entende uma coisa. O texto diz, ele pede e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, fazendo aqui eco à bênção sacerdotal, de Números, capítulo 6, versículo 24, onde o próprio Deus libera uma bênção sobre o povo naquela época. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o que é isso, irmão? Quando o salmista diz, Senhor, graciosamente me abençoa e faça o seu rosto resplandecer sobre mim, Deus, ou o salmista está dizendo, Senhor, eu quero ser abençoado, mas eu não quero aparecer. Faça resplandecer o seu rosto sobre mim, quer dizer que o Senhor apareça através da minha vida. É o rosto de Deus sendo visto por meio do seu povo que é abençoado por ele. E é isso aqui que a gente precisa ter em mente. O salmista deseja que o rosto do Senhor, ou que o próprio Deus, seja revelado através da vida dele uma vez abençoada. Eu preciso te perguntar para lhe provocar. O que você deseja que apareça e resplandeça através da sua vida depois que ela for abençoada?
Irmão, tem alguns casos que você olha assim e fala assim, cara, eu tenho certeza que foi Deus que fez aquilo ali. Hã? Você olha assim e você fala, não tem como. Não tem como. Aquilo ali é obra de Deus. Deus fez. A mão de Deus está sobre essa pessoa, sobre essa casa, sobre essa família. Irmão, mas tem alguns casos que se o homem não der glória a Deus, parece que foi o homem. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que Nabucodonosor, aquele rei extremamente poderoso em sua época, não deu glória a Deus. E é muito, assim, sabe, é um negócio muito maravilhoso, porque o próprio Deus permite que os homens dessa terra se gabem. Ele tá lá só olhando, né? É como se fosse o dono do carro vendo o outro dirigindo, para cima e para baixo. Aí o dono do carro está aqui olhando, aí os 4 vidros baixos são altos, ele está só olhando, né? E Deus fica assim dos altos céus, só olhando aqueles que se gabam a partir dos recursos de Deus. Os tronos são de Deus, os governos são de Deus é a terra. Nós lemos aqui no início da nossa reunião, da nossa programação. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, Ele que criou todas as coisas. Então Nabucodonosor está avançando, está crescendo, está rompendo, está conquistando, e na cabeça dele ele é poderoso, na cabeça dele ele é glorioso, na cabeça dele ele é o soberano. Até que um dia Deus decide mostrar para ele quem é quem nessa história. Um outro exemplo é o rei Herodes, capítulo 12, salvo engano, 12 ou 11. Salvo engano, acho que é o 12, acho que é o 11. De Atos. O rei Herodes, naquela época, soberbo, falava diante dos homens como se ele fosse a voz última diante do povo de Deus. E o povo disse, voz de Deus e não de homens. E naquele momento Deus, que não divide sua glória com ninguém, fere Herodes com um bicho e ele morre. Porque ainda que Deus abençoe, quem tem que aparecer por meio das bênçãos que tem acontecido na minha e na sua vida, é esse Deus que dos altos céus tem derramado a graça dele sobre nós. O salmista, entendendo isso, ele fala, Senhor, que o seu rosto resplandeça. Eu quero a bênção, amém? Você pode me dar esse apartamento, não precisa nem ser cobertura. Né? Nem precisa ser Leblon também, pode ser ali em Ipanema, do lado ali. Precisa não precisa ser assim daquele de um andar inteiro, pode ser um de 3 quartos. Mas que o Senhor seja visto por meio disso. Que o seu rosto resplandeça sobre mim, sobre minha casa, sobre a minha família. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus diz, o profeta Jeremias, não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir, e não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Mas Deus tem um ciúme da sua glória. Irmão, tu acha que Deus tem um cartão de crédito com limite? Que se ele passar uma bênção, ele já fica desfalcado? Irmão, Deus pode fazer o que quiser com quem quiser. Deus diz, o texto bíblico, no cântico de Ana, ele tira o pobre do pó do monturo e coloca sentado entre os príncipes. Deus é poderoso para livrar, para salvar, para abençoar, para prosperar, para curar, para salvar, mas para quê? Qual é a razão de Deus abençoar a minha casa, a minha vida, a minha família, minha profissão, meus recursos? O salmista sabe bem, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Eu quero que as pessoas te vejam na minha vida. Que o rosto do Senhor brilhe sobre sua casa, meu irmão. Que o rosto do Senhor apareça sobre seus negócios. Que Deus seja visto pelos homens através da bênção dele em sua vida. E a coisa cresce, avança, é uma introdução, porque o salmista não quer ficar com a glória, o salmista não quer que as pessoas olhem para ele como o operador da bênção, mas mais do que isso, olha o versículo 2. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua. Irmão, hora ou outra eu falo sobre isso, né? Hoje eu estou mais devagar, sim, estou mais devagar. Mas, irmão, onde eu parava eu falava de Jesus. Qualquer lugar não importava, onde eu ia, o pessoal falava de futebol, daqui a pouco eu estava falando de Cristo.
O pessoal falava de grana, daqui a pouco está falando de Cristo. O pessoal falava de família, daqui a pouco está falando... Por que, Wesley? Por quê? Porque por meio daquilo que Deus faz nas nossas vidas, é possível falarmos de Cristo. Então perceba. O salmista está orando ao Senhor por causa de uma colheita bem-sucedida. Ele pede a bênção de Deus, para que Deus continue abençoando, para que o rosto de Deus seja visto pelas pessoas na vida dele, no povo de Israel, mas mais do que isso, para que o povo entenda a salvação do Senhor que alcançou aquele povo. Como assim, Wesley? Como eu posso falar sobre a salvação de Deus se as pessoas perguntarem como eu gasto meu dinheiro? É simples. Um homem sem Cristo gasta o dinheiro de maneira leviana e descontrolada. Você concorda comigo? Geralmente é assim. Não gasta para a glória de Deus. De vez em quando eles são avarentos, de vez em quando quase sempre. O homem gasta seus recursos, o homem busca recursos para a sua própria glória, para o seu louvor. Aí você chega, né? Ganha menos do que seu chefe. Não deve ninguém, com a vida arrumada, tudo bonitinho, seu chefe está olhando. Parece até que eu estou contando um testemunho, né? Cara, como é que tu consegue? Aí você entra. Eu gasto meu dinheiro para a glória de Deus. Deus tem abençoado a minha casa e eu não pego os recursos que Deus tem me dado para gastar com qualquer coisa. E aí você entra. Vai mostrando como a salvação te alcançou, realinhou seu pensamento sobre dinheiro. Aí alguém olha para sua família e fala assim, meu Deus, como assim? Né? Como é que as coisas funcionam então? É porque minha esposa é igual à sua, contudo, o Deus que eu sirvo me faz tratá-la dessa forma. O Deus que minha esposa serve faz com que ela cuide de mim da maneira que tem cuidado. Os nossos filhos, apesar de serem pecadores, estão sendo criados no temor do Senhor. Deus tem abençoado as nossas... Irmão, dá para você pregar o evangelho a partir de qualquer bênção que Deus tem lhe dado. É só você querer. E o salmista está dizendo isso. Para que se conheça na terra o teu caminho. O que é o caminho do Senhor? É a vontade dele sobre a vida dos homens. Quando alguém olha a bênção de Deus sobre a vida do povo de Deus, o povo de Deus pode dizer para onde o Senhor está o guiando, para onde eles estão indo. O caminho do justo, a vereda do justo é diferente da vereda do ímpio. A vereda, o caminho do justo é guiada pelo Senhor, para a glória de Deus, de acordo com a lei que é boa, com a lei do Senhor que é agradável. E quando alguém olha isso, ali está a salvação do Senhor revelada. Irmão, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos dado muitos recursos, nós temos sido profundamente abençoados. Mas como as pessoas de fora têm visto a sua vida a partir destas bênçãos? O que as pessoas têm encontrado em você? Qual é o testemunho que você tem dado a partir das bênçãos que te alcançaram? Todas as vezes que eu posso dizer a alguém do porquê não fui mais um que morri de cirrose na minha família, do porquê não fui mais um dos tantos amigos que vi partindo cedo, morrendo cedo, se enveredando por caminhos tortuosos, por muitos amigos que vi ao longo do caminho se perdendo em coisas terríveis. Quando alguém olha para a minha vida e pergunta, eu falo, o evangelho me alcançou e Deus transformou a minha vida. Não tenho mérito aqui foi uma obra profunda desse Deus que salva o homem. Então a bênção de Deus é para isso. Quando Deus começa a abençoar a vida de um crente, transformar a vida de um crente, mudar a vida de um crente, é porque esse crente tem um relacionamento salvífico com esse Deus. E quando nós temos um relacionamento salvífico com esse Deus, que abençoa a nossa vida, nós podemos dizer aos homens, ele tem me abençoado, porque nele eu encontrei um grande Salvador. Eu te encorajo a ser intencional na relação que você tem com seus amigos, com seus familiares, a retirar de você todo o holofote, toda a atenção, toda a glória, e voltar para o Cristo de Deus que não deixa você se perder. Irmão, cá entre nós, se não fosse Jesus na nossa vida, a gente já não tinha feito um monte de besteira com as bênçãos que recebemos? Eu tenho certeza absoluta, se eu não fosse crente, né, eu falo para a Ilana em casa de vez em quando, né, se eu não tivesse ela, era um semi-mendigo. Eu trabalhei desde sempre, então não ia ser totalmente, né? Mas sem minha família, minha casa, sem a igreja, sem vocês na minha vida,
sem gente para cuidar do meu coração, para me dar um norte, sem gente para me abençoar, sem a palavra de Deus norteando o meu coração. Irmão, já tinha feito muita loucura da minha vida. Mas o evangelho não só salva, mas endireita a vida também. O evangelho endireita a vida, abençoa a vida e salva os homens. Por isso, através da vida daqueles que são abençoados, a salvação de Deus pode ser vista por aqueles lá de fora. Seja intencional. Fale aos homens. Tudo isso aqui é porque eu sou salvo. Eu pensei que é porque você era muito bom no que faz. Não, Deus tem me dado graça. Deus tem abençoado o trabalho das minhas mãos. Deus tem me ajudado a fazer o melhor. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu não fosse salvo, se não fosse essa salvação, se não fosse essa transformação, se não fosse a maneira como Deus está cuidando da minha vida, as coisas já teriam piorado. E ainda no meio da oração, depois que ele fala sobre isso, sobre o fato de que a bênção de Deus tem que alcançar os homens lá fora como um testemunho de salvação em nossas vidas, ele ora para que todos os povos louvem ao Senhor. Versículo 3. É uma oração por uma adoração universal, a fim de que todos os homens se voltem para Deus. E aqui deve ser o nosso desejo. Escuta isso que eu vou te dizer e guarda isso na tábua do seu coraçãozinho. Qual é o seu desejo? Você que já é abençoado, você que já é salvo, você que tem visto a graça de Deus, você que teve a vida transformada, alcançada pela bênção de Deus. Qual é o seu desejo em relação aos de fora? E quando nós olhamos para o contexto como um todo, né, da Escritura, e é bom que se leia a Bíblia dessa forma, a gente não lê a Bíblia de maneira fragmentada, a gente está lendo uma história toda, né? Você vê que a história da redenção, ela mostra que a bênção de Deus sobre uma pessoa tem a ver com o alcance dos outros. Eu vou repetir isso para você entender e nunca mais pensar que a bênção é um fim em si mesma. A história da redenção conta para nós que a bênção sobre o povo de Deus tem a ver com o alcance de outras pessoas. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, no chamado de Abraão, a gente vê essa ideia de sermos abençoados e outros serem abençoados através da bênção que nos alcançou. Está no chamado de Abraão. 12:1 de Gênesis, ele diz, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão ainda, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Está vendo como Deus tem disposição de abençoar seu povo? Como Deus quer abençoar sua igreja? Como na figura de Abraão, pai da fé, o homem que crê, a bênção de Deus repousa naqueles que creem no Senhor. Mas o texto não para aqui. Chamado de Abraão não é para que ele seja abençoado, apenas. Chamado de Abraão não é para que ele seja alvo da bênção de Deus, apenas. Versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias. Essa promessa, em você serão benditas, ou serão abençoadas todas as famílias da terra, é a promessa da salvação universal. O povo de Israel não entendeu isso aqui muito bem, eles achavam que a salvação pertencia ao judeu. O povo que descende de Abraão, ele acha que a salvação é exclusiva deles, mas sempre foi um projeto de Deus resgatar gente de todos os lugares. E Deus resgata a gente de longe através daqueles que ele abençoou aqui perto. Irmão, o chamado do salmista aqui é para que todos os povos louvem ao Senhor. O desejo do salmista é que todo mundo seja crente. Arde no coração do salmista
um desejo que os povos de longe, olhando a bênção de Deus sobre o povo judeu, o louvem também, se convertam a Ele, busquem a Ele e adorem a Ele. A pergunta que fica para nós é, a partir da bênção que te alcançou, homem de fé, mulher de fé, qual é o desejo que você tem em relação aos outros que ainda não foram alcançados? Do salmista está aí, ó. O verso 3 ele diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Em outras palavras, eu quero que todo mundo se converta. Se é abençoado por Deus, se é abençoado por Deus, se é salvo, Ele te alcançou com graça, misericórdia, salvação, perdão, libertação, transformou a sua vida. E agora? E agora, qual é o seu desejo em relação aos outros que ainda não? Irmão, alguém disse um dia que evangelizar nada mais é do que um mendigo dizendo ao outro onde encontrou pão. Evangelizar nada mais é do que um mendigo dizendo ao outro onde encontrou pão. Vou traduzir isso de maneira muito prática. Se o evangelho salvou seu casamento, a bênção de Deus por meio do evangelho e a salvação bendita que o evangelho propõe salvou seu casamento, você pode ofertar esse evangelho quem tem problema no casamento também. Está vendo como é que é prático? Vamos lá, tem um momento de casais lá na igreja que a gente conversa muito sobre isso, sobre esses problemas que você está atravessando. Irmão, se o evangelho atuou na sua vida de modo tal que você conseguiu governar melhor a sua vida financeira, meu Deus, eu não podia ver um sonho na padaria que eu comprava 10. Tem gente que é assim, não é? Pagar a conta de luz, compra tudo de sonho. Existe sonho ainda, né? Mó tempão que eu vejo sonho. Na minha época era 50 centavos. Hoje deve ser uns 10 contos. Cara, por que sua vida é toda descontrolada assim? É porque você não tem um salvador que dá sentido ao uso dos recursos, que abençoa a sua vida e transforma a sua maneira, a sua mentalidade de pensar nas coisas. Então o salmista ora para que todos os povos louvem ao Senhor. Por isso que esse salmo é evangelístico. O salmista quer que o rosto do Senhor resplandeça sobre a vida dele através da bênção. O salmista quer que todas as pessoas na terra conheçam os caminhos do Senhor e a salvação do Senhor. E o salmista quer que os povos todos louvem a Deus. O que nós queremos que os povos que estão espalhados por aí, irmão? Eu queria tanto que os meus vizinhos louvassem ao Senhor. Tem um lá que eu tô doido para ele vir aqui, né? Mas eu tô, né, distância segura, porque ele é meio arisco. Já é um senhor de idade. De vez em quando ele manda uma bomba para mim, aí eu falo, Jesus. Mas ele vai vir aqui, em nome de Jesus. Ainda bota o Tomás no rolo, né? Gosta de Tomás pra caramba, bota. Olha lá, as crianças ficam lá rolando no chão. Não, tô doido para ele vir aqui. Mas tem um monte de gente que eu queria que viesse para cá para fazer isso que o salmista está pedindo. Todos os povos louvando a Deus. Irmão, não tem ninguém na tua casa que você queria que louvasse o Senhor, não? Não tem ninguém no seu trabalho que você queria que louvasse ao Senhor, na sua rua? O desejo do salmista é que através da bênção de Deus, os homens vejam que existe um Deus nos altos céus que cuida de nós melhor do que os deuses desse mundo. Isso fica claro aonde? No verso 4. Verso 4, ele está orando e declarando o porquê que todos os povos deveriam louvar o Senhor. Ele diz, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas, quem julgas? Deus, os povos com justiça e guias na terra as nações. Em outras palavras, ele está dizendo, gente, vem que é um bom negócio. Esse Deus que abençoa Israel julga com justiça os povos. O julgar aqui do texto não é da perspectiva jurídica não, tá? É da perspectiva legislativa. Naquela época, geralmente, eram juízes que governavam o povo de Deus. Lembra do livro de Juízes? Era tipo aquilo. Então, os julgas, aqui no texto, não fala de Deus como juiz, fala de Deus como legislador.
É aquele que tem leis melhores do que a dos homens dessa terra. É aquele que governa com justiça. É aquele que, de acordo com o texto, ele não é um governante injusto. E vem bem a calhar em dias de Banco Master e INSS, né? E não é uma questão partidária, mas só você olhar aí que é o que está em voga. Mas tudo, absolutamente todos os problemas que nós temos enfrentado a partir da corrupção instaurada nas instituições desse país. Irmão, o Deus da igreja, diferente dos corruptos desta terra, ele julga com justiça. Não existe uma lei de Deus que é feita para destruir alguém. Há quem diga que para o rebelde as leis de Deus nada mais é do que uma prisão. Mas há também quem diga que para aquele que crê para a salvação, as leis de Deus é um muro de proteção. Eu nunca vi ninguém obedecer à lei de Deus e sair no prejuízo. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo aos homens, a todos os povos, é: gente, podem confiar no Senhor. As leis dele vão nos levar por um caminho melhor. Pensa no seu testemunho, quando você começou a submeter a lei de Deus, esse que julga com justiça, esse bom legislador, esse gracioso legislador. Quando nós começamos a nos colocar diante do Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor, devotando a nossa vida às leis deste Deus, a nossa vida mudou de maneira significativa, substancial. Quando eu ia pelos meus próprios caminhos, pelas leis do meu próprio coração, às vezes pela lei ou pelas leis desse mundo, eu me encontrava diante de mim frustração e desilusão. Mas quando comecei a refletir na lei do Senhor, e eu submeti a minha vida ao Senhor, você submeteu a sua vida ao Senhor, a nossa vida foi encontrando um caminho melhor. Por isso, você que ainda não serve a Deus, fica aqui o apelo do salmista: louvem ao Senhor todos os povos, porque Ele julga com justiça. A lei de Deus nos leva por um caminho melhor do que os nossos próprios caminhos. E tem algo ainda interessante no texto. Versículo 4, ele começa dizendo: alegrem-se e exultem. Por quê? Porque ele julga com justiça. Irmão, pensando assim, né, de novo, no governo desse mundo, dá para se alegrar muito? Irmão, esse dia eu botei 100 de gasolina. Eu falei, Jesus! 100 de gasolina no meu carro dava tipo uns 17 assim. 17 litros, deu 14 e pouco. Eu falei, caraca, né? Irmão, esse dia eu gastei R$45 de carne moída, né? Não, irmão, 1 quilo de carne moída, 1 quilo e pouco, pouquinho mais de 1 quilo, porque os caras também nunca botam 1 quilo, pede 1 quilo, ele pode botar mais um pouquinho, aí tu vai falar que não. Irmão, a vida tá caríssima, carérrima. Dá para se alegrar com o preço da gasolina? E aí alguém pode dizer, Wesley, isso tem nada a ver com o governo. Como não, irmão? Aí também é se entregar à tolice. A maneira como os homens têm governado não é uma maneira justa. A maneira como os homens têm governado não é uma maneira que vai fazer com que o povo de Deus se alegre. Mas olha o que diz o salmista no Salmo 33, verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Alegria e felicidade só existe quando alguém submete ao governo justo de Deus. E aí, quando eu digo feliz e a nação cujo Deus é o Senhor, eu não estou dizendo que o Brasil é crente, tá? Está longe disso. Está muito longe. Muito longe. Não vai haver nessa terra, antes de Cristo voltar, um governo de Deus físico e literal. Estados Unidos não é governo de Deus, Brasil não é governo de Deus, nada disso é governo de Deus. O governo de Deus no aqui e agora é espiritual no coração de um povo que ainda não está na sua pátria, que é peregrino, mas que já desfruta das delícias da era vindoura. E que ainda que a gasolina esteja a 6,60, sabe que um dia nós estaremos num lugar, irmão. Eu sou daqueles que pensam que não é literal. O chão não vai ser de ouro.
Eu penso assim, quando Apocalipse diz que as ruas serão de ouro, eu acho que não vai ser não. Eu acho que a mensagem que está sendo comunicada por João é aquilo que tem muito valor aqui embaixo. Lá em cima não vale nada. Aquilo que os homens matam e morrem para obter na terra, lá em cima vai servir de piso. Lá ouro é a mesma coisa que nada, porque lá haverá um reino de justiça estabelecido para sempre e nós nos alegraremos em definitivo para a glória de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não se aplica totalmente no agora. Mas já existe no coração do crente um gozo, uma alegria, uma paz e uma satisfação que ninguém consegue explicar. É porque nós estamos sujeitos ao governo desse Deus que é gracioso e abençoa o seu povo. Mas esse Deus não é só um juiz ou um legislador, um governante que governa com justiça. Ele também é soberano. Versículo 4, final dele, ele termina dizendo o seguinte: julga os povos com justiça e guias na terra as nações. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está desesperado esse ano por causa das eleições, primeiro, vai fazer seu dever de casa, amém? Amém? Quero ninguém aqui na igreja, não quero não mando ninguém, né? Mas tomara que não tenha ninguém aqui na igreja discutindo por causa de política, brigando por causa de política. Não, vai fazer o seu. Isso é um direito cívico. Votar e ainda é secreto o voto. Vai votar. Mas antes de votar, vai pesquisar, vai para a escritura, coloca as ideias e conceitos sustentados pelo candidato ao lado das escrituras. Vai fazer o seu. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Quem guia as nações na terra ainda é o Senhor. Ah, Wesley entrou à direita, o Senhor está acima. Wesley entrou à esquerda, o Senhor está acima. Wesley, o Senhor guia as nações na terra. Então, o chamado do salmista para que todos os povos louvem ao Senhor passa pela justiça de Deus no seu governo e pela soberania de Deus que controla todas as coisas. As nações estão sob o governo de Deus. Deus está governando soberanamente todas as coisas. E nós, o povo de Deus, estamos aqui como alvo de sua bênção, independente de quem entre no Palácio do Planalto. Ele é soberano, irmão. Deus governa todas as coisas para louvor de sua glória. Versículo 6, nós lemos, ele diz: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Final, versículo 7, ele diz que Deus nos abençoe de novo. Que Deus nos abençoe. Irmão, tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus negócios, Deus abençoe seu ministério, que Deus te abençoe, irmão. Seus intentos, que Deus abençoe você. Fala para mim também, que Deus te abençoe, pastor. Vai que eu mude de ideia, em vez de ir para o Leblon, compro um sítio para todo mundo ir lá tomar banho de piscina. Irmão, que o Senhor nos abençoe. E sabe por quê a gente precisa declarar que o Senhor nos abençoe? Porque é normal que nós inclinemos o nosso coração para buscar bênção em outra coisa fora de Deus. Irmão, mas que a porta de emprego que venha se abrir, que seja uma bênção do Senhor. Que a transformação da sua história, que seja uma bênção do Senhor. Que os próximos empreendimentos da sua vida pessoal, que seja uma bênção do seu irmão, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. E uma vez que o Senhor nos abençoe, ele termina o versículo 7 dizendo: e todos os confins da terra o temerão. O temerão no texto, ou o temor do texto, não é medo. Amém? O que é o temor do texto, Wesley? O temor do texto é reverência. Reverência. Que o Senhor te abençoe, mas que através dessa bênção os homens reverenciem o Senhor. Sabe como é que os homens costumam reverenciar o Senhor através da bênção em nossa vida? É quando eles olham e dizem assim:
Eu não sou crente, não. E nem vou para a igreja. Mas ali está alguém que Deus abençoou. Louvado seja Deus. A gente vive num tempo que o crente já não tem mais credibilidade. Né? Antigamente, né, o crente comprava fiado, ainda levava um bônus. Hoje, nem se o crente pagar, o pessoal quer vender. Crente, irmão, o povo de Deus, o povo da bênção, não tem sido mais visto como povo abençoado. De fato. A igreja no Brasil tem vivido um momento onde parece que a maldição está do nosso lado. Os escândalos estão tudo aqui. Se abre o Instagram, se abre as notícias. É igreja envolvida com o caso Master. É pastor envolvido com... Agora vai começar. Um monte de púlpito virando palanque eleitoral. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor possa olhar para a sua vida, que os homens possam olhar para a sua vida, ver a bênção de Deus e dizer: eu não sou crente não, mas ali Deus trabalhou. Que o temor do Senhor, que a reverência do Senhor comece a ser cultivada no coração dos homens por meio daquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Irmão, eu quero que Deus te abençoe, mas para que a sua rua tema o Senhor. Eu quero que Deus te abençoe, para que a sua família tema o Senhor. Irmão, eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor te abençoe, para que quando você chegar de novo na barbearia, alguém diga assim: para de xingar porque o irmão chegou. Eu quero que quando você chegue no seu trabalho, as pessoas digam assim: não envolve ele não, porque não envolve ele não, deixa ele, varão não se envolve com essas coisas não. Isso é o temor do Senhor que vai brotando no coração de quem testemunha uma fé genuína, verdadeira, frutífera e que repousa sob a bênção de Deus. Coloque-se de pé para a gente orar. Se a bênção de Deus não servir para comunicar aos homens que existe um Deus nos altos céus, cuidando de todas as coisas, governando todas as coisas, guiando todas as coisas. Se a bênção de Deus não servir para que os homens reconheçam que existe um único e verdadeiro Deus, se a bênção de Deus não servir para que os homens vejam que Deus te salvou, te libertou. Irmão, de tudo que Deus me deu, coisa mais importante é a salvação por meio de Cristo. Tudo que Deus fez na minha vida, coisa mais preciosa, foi ter me tirado um charco de lodo, do caminho da injustiça, do caminho da devassidão, da depravação, do caminho da autodestruição. Muitos têm buscado a bênção de Deus, mas como um fim em si mesma. As pessoas querem carro para usar o carro, as pessoas querem casa para ter mais conforto, as pessoas querem abrir negócios para serem empresários bem-sucedidos, as pessoas querem, e Deus dá, irmão, Deus dá. Tudo que temos, Tiago diz isso, toda boa dádiva desce do Pai das luzes em quem não há sombra de variação. Tudo que temos vem de Deus. Jesus disse a Herodes: se do céu não lhe fosse dado, você não teria poder. Deus dá, Deus abençoa. Deus tem aberto, irmão, os céus sobre nossas cabeças. Mas para quê? O fim da bênção de Deus é a glória dele. E Deus é glorificado principalmente quando o evangelho alcança o perdido. E o perdido é transformado pela salvação que vem do Senhor. E hoje nós faremos memória de como a maior das bênçãos alcançou a nossa vida. Ou por meio do que a bênção de Deus maior alcançou as nossas vidas. A salvação nos alcançou, nos encontrou por meio de Cristo. Hoje, né, a gente estava na classe Novos Membros com o irmão Betão, né? Eu, Alex, Almi, irmão Betão, né? Que, irmão, a gente falando sobre a encarnação, sobre a vida perfeita de Cristo, sobre a morte de Jesus e sobre a ressurreição dele. Irmão, aí tu vai se enchendo de alegria, de gozo, se enchendo de esperança, que Jesus Cristo ressuscitou.
Breve voltará, irmão, e vai levar a sua igreja para estar junto dele, nesse lugar onde não tem PT, não tem PL, não tem direita, não tem esquerda, não tem Banco Master, não tem INSS, não tem rachadinha, não tem mensalão. Só existe um trono, um governante e um povo que estará diante dele em gozo eterno para sempre. Faremos memória hoje sobre a morte de Jesus Cristo, a entrega do seu corpo, a entrega do seu sangue. Eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus, você que foi salvo, você que está dentro da redoma da bênção, dentro do guarda-chuva da bênção. Você que é crente, salvo, lavado e remido, eu quero te convidar, irmão, a sentar na mesa da graça hoje e lembrar que a bênção de Deus sobre a sua vida veio na forma de um sangue que te cobre, que te lava, que te purifica de todo pecado. Veio na forma de um corpo moído no meu e no seu lugar. Essa é a maior das bênçãos de Deus. E que as outras bênçãos comunicam aos homens que há salvação no Senhor.